nos dá direção. O teu Espírito nesse ensinamento, como expulsar os demônios e curar os enfermos. O teu Espírito vai nos dar, Senhor, grande sabedoria divina para todos sempre. Amém. Amém. Vamos entrar nesta noite no ensinamento. Eu quero que vocês entendam. O ensinamento de hoje é como expulsar demônios e curar enfermos. Só que o foco maior vai ser expulsar os demônios. Por quê? Porque as doenças, a maioria das doenças estão relacionadas aos demônios, né? A maioria, não, nem todas. Nem todas as doenças estão relacionadas aos demônios, mas a maioria das doenças estão relacionadas aos demônios. Nessa passagem aqui, que Jesus expulsou uma casta de demônios, nessa passagem aqui, se nós observarmos no começo dela, a Bíblia não diz que o rapaz estava endemoniado. A Bíblia diz que trouxe ela fala da doença do rapaz, né? O pai do menino diz, né? Tem misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Trouxe que teu discípulo não puderam curá-lo. Aqui a Bíblia menciona como cura, né? Como uma doença. Hoje nós conhecemos como uma epilepsia, né? A doença epilepsia, que naquele tempo era chamado era considerado a pessoa, o epilético era considerado como lunático. Então era uma doença. Só que aqui essa doença, a Bíblia ela classifica ela como doença. Mas por trás dessa doença existe uma casta de demônios. Por isso que nós vamos trabalhar aqui, foco maior vai ser expulsar os demônios. Porque automaticamente, se a gente expulsar os demônios que estão por trás das doenças, ou por trás dos problemas, quando aquele demônio for embora, a doença automaticamente ela desaparecerá, né? A maioria das doenças são causadas por demônios, diretamente e indiretamente. Então vamos lá. Primeiro, no livro de Mateus, eu vou dar só as referências para vocês, porque vai ser muita coisa. Mateus, capítulo 10, né? Versículo 1. Jesus chama o discípulo e dá poder. Poder. Eu quero que vocês gravem bem essa palavra poder. Jesus dá poder sobre os demônios e sobre as enfermidades, né? E lá na frente, Mateus 10, 8, ele vai dizer que ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, curai os leprosos e ressuscitai os mortos. No livro de Marcos também, Marcos 6, e versículo 9, Marcos 6 e 9, a Bíblia ela diz também que Jesus chamou discípulos e deu, mais uma vez, poder. Então, eu quero que vocês gravem bastante essa palavra poder, né? E eu vou explicar o que é esse poder aqui. Porque muitas pessoas pensam que é uma energia, né? Como a gente vê nos desenhos, né? Os desenhos, bota a mão aqui, sai um raio da mão dele, bate na pessoa e aquele impacto. E eu vou explicar qual é esse poder aqui, né? Eu vou explicar que poder é esse. Por isso, grave bem a palavra poder. Marcos 6, versículo 9, se eu não me engano, né? Mas acho que sim. Está lá dizendo que Jesus chamou o discípulo e deu poder, né? No livro de Lucas 5, 17, também, a Bíblia diz que Jesus está ensinando os discípulos e a multidão, e de repente, ele está ensinando ali, e com ele está o poder. Com ele está o poder para curar. Enquanto ele ensinava, o poder estava com ele. O poder estava guardado dentro dele, esse poder. Jesus estava ensinando, mas ali de reserva estava o poder. Então, Lucas 5,17. Eu vou já explicar aí o que é esse poder. A Bíblia também diz em Lucas
6:19, que o poder, as pessoas vieram para ouvi-lo, para serem curados, né? Para ouvir, para serem curados. E a Bíblia diz que as pessoas tocavam nele e dele saía poder que curava a todos. Que curava a todos. Então, gravaram aí, né, a palavra poder, né? Fica aí bem esperto na palavra poder. Agora, o que é poder? Como é que o poder de Deus, como é que esse poder flui para curar e para expulsar os demônios? Que tipo de poder é esse? Esse poder que a Bíblia fala que Jesus deu, que Jesus tinha e deu por discípulo, não é uma fórmula mágica, não é algo aonde eles estendiam as mãos e saia deles raios, né? Uma eletricidade. Não, não é isso. Esse poder aí, nós vamos ver ele se manifestando lá na mulher do fluxo de sangue, né? Como esse poder se manifesta? Que poder é esse? Se você for lá em Lucas 5, né, que é onde vai estar dizendo lá, que a mulher do fluxo de sangue procurou tocar em Jesus. E aqui que eu quero que vocês pensem comigo, analisem, que aqui é onde eu recebi uma revelação do que é esse poder. Quando ela toca em Jesus, ele vai dizer assim: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Ou seja, o toque daquela mulher fez com que o poder saísse de Jesus e fosse para a vida dela e tocou a enfermidade dela. Só que até aí tudo bem, poder. Mas quando Jesus procura a mulher, procura alguém que a mulher se declara, ele vai dizer qual é esse poder aí. Ele vai dizer que tipo de poder é esse. Aqui onde está a revelação. O que ele diz? Mulher, grande foi a tua fé. Grande foi a tua fé. Então, a fé é o poder de Deus. E vocês vão já começar a entender isso aqui, que a fé é o poder de Deus. Agora você coloca poder de Deus é o mesmo que fé. Fé é o mesmo que poder de Deus. Quem tem fé tem o poder de Deus. Quem tem o poder de Deus é porque tem a fé. Amém? Então, vamos lá. Vamos voltar para o texto aqui para a gente confirmar isso. O elemento principal dessa passagem aqui não é o jejum e nem a oração. Não é o jejum e nem a oração. O elemento principal do milagre aqui é a fé. É a fé. Não é o jejum e nem a oração. Então, preste bem atenção. Quando o pai do menino traz o menino para ele, né? Traz o menino para ele, para Jesus, ele diz assim: ô geração incrédula. Primeiro, Jesus começa logo dar o primeiro motivo por que o menino não foi curado. Por causa da incredulidade. O menino não foi curado. O problema inicial era incredulidade. Quando o pai do menino chega para Jesus e conta a situação, começa a se revelar isso aí. Começa a ser revelado que realmente foi por falta de fé. Por exemplo, o pai do menino diz assim: se tu pode crer, se tu pode fazer, faz alguma coisa. Jesus disse não se eu posso fazer, eu posso fazer. Jesus disse, se tu pode
crê. Porque ele diz, tudo é possível ao que crê. Ou seja, o problema daquele pai era a falta de fé. O problema da multidão que estava discutindo ali era a falta de fé. E o problema dos discípulos também era a falta de fé. Por isso que ele chama de geração incrédula. Ele está colocando tanto o pai do menino, como os discípulos, como os fariseus que estavam discutindo. Aí você vai ver mais na frente outra confirmação de que o problema daquela cura e daquela expulsação daquele demônio, daquela casta, não era conhecimento bíblico e nem jejum e oração. Era falta de fé, né? Então, o problema ali era falta de fé. Por exemplo, vamos lá. Quando Jesus expulsa aquele demônio e que cura o menino, né? Como eu disse que expulsando o demônio, a doença automaticamente é curada. Vamos lá. Quando Jesus cura o menino que entrega para o pai, só que o pai do menino falou assim, Senhor, eu acredito, mas me ajuda a minha incredulidade. E ele começou a chorar. Então Jesus fez ali, ajudou aquele homem a acreditar no milagre. Quando ele chega em casa, o discípulo interroga Jesus perguntando, mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus não diz para eles que, olha, porque vocês não estão jejuando, vocês não estão orando. Se vocês estivessem orando, vocês teriam expulsado. Se vocês estivessem jejuando, vocês tinham expulsado. Não, ele não disse isso. Ele diz o quê? Por causa da vossa pequena fé. Ou pouca fé. Essa pouca fé aqui, irmãos, que a Bíblia fala, é zero. Zero de fé. Ou seja, naquele momento, o discípulo não tinha fé suficiente para ordenar aquele demônio. Pastor, e a questão do jejum e da oração? Eu vou explicar lá na frente. Então, vamos lá. O problema aqui que aquela doença não saiu e aquele demônio não foi embora, não é falta de jejum. Não é falta de oração. Se hoje nós formos ver, hoje as igrejas são pessoas que oram. São pessoas que jejuam. Todo mundo jejua, todo mundo ora. Né? Então, hoje, suponhamos que hoje procura-se uma pessoa que está preparada para expulsar demônio. E for pessoas que oram, pessoas que jejuam, a gente vai encontrar um monte. Mas por que não está acontecendo? Porque jejuam e oram sem fé. Porque estão jejuando errado, estão orando errado. E aqui que entra o segredo. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês que o elemento principal em nós, a parte de Deus também vou explicar, a parte de Deus. A parte de Deus para expulsar os demônios e a nossa parte. A nossa parte é a fé. Por exemplo, você pode abrir, vamos abrir aí em João 14, 12. Vamos abrir aí. Nós vamos ver isso aí. João 14, 12. Irmãos, daqui a pouquinho eu vou estar explicando aqui, porque se cair, viu? Aí os irmãos só entram novamente. 14, 12. 14, 12. Lê, Natália. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Tá vendo? Na verdade, ou seja,
não tem mentira, não tem dúvida. Isso aqui é uma realidade. É o que Jesus quer dizer. Na verdade, aquele que crê em mim. E já também vou explicar essa parte aí, o que significa crer em mim. Amém? Então, o poder de Deus é a fé. E vou explicar o que é crer em mim daqui a pouquinho. Né? Então, ele disse, aquele que crê em mim fará o quê? Fará o quê? As mesmas obras que ele fez. As mesmas e as maiores. Mas qual foi as obras que Jesus fez? Expulsou os demônios, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, andou sobre as águas, multiplicou pão. É as mesmas obras que ele fez. As mesmas. E ainda maiores. Esses maiores aqui, irmãos, esse maior aqui não é que a gente vai fazer coisas estranhas que Jesus não fez, não. Maior quer dizer extensão. Suponhamos que Jesus expulsou 70 mil demônios, né? Assim, 70 mil castas, 70 mil legiões. Ele passou 3 anos e meio aqui. 3 anos e meio. Nós temos o quê? Só nossa igreja tem 4 anos já. Só nessa igreja. Ou seja, mais do que o ministério de Jesus. A gente era para ter feito muito mais do que Jesus fez. Esses 4 anos. Tá entendendo? Então, esse maiores aí não é maior em questão de milagres diferente, não. É questão de extensão. Ganhar mais almas, curar mais enfermos, expulsar mais demônios. Amém? Vamos agora para Marcos, capítulo 16. O que eu estou dizendo aqui, para vocês, só passagem conhecida, vai só abrir a mente de vocês. É só para implementar a revelação. Marcos 16, 17. Lê aí. Lê. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha aí, ó. Estes sinais seguirão a quem? Quem ora muito, quem jejua muito? Hã? Não, né? É os que crê. Ou seja, aquele que crê fará as obras e as maiores. E esses que crê, esses sinais também vão seguir eles. O problema hoje nosso, o maior problema hoje de não haver milagre não é Deus não querer e Deus não fazer. Somos nós. É o ser humano. O ser humano que decidiu não acreditar mais nas promessas de Deus, no que está escrito. E eu vou já também estar passando agora. Nós agora aprendemos, né? Essa foi a parte da fé. A fé, né? A fé é o poder de Deus. Aí se a gente for para Hebreus, irmãos, Hebreus 11 primeiro, Hebreus 11, 6, nós vamos ver que a fé é o firme fundamento, e a convicção daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. A fé. Aí, pastor, mas fé em quê? Como é que eu coloco essa fé em ação? Eu preciso orar para me ter essa fé? Não. Você não vai orar para pedir fé. Você já tem essa fé. Eu e você já temos essa fé. Lucas 17, versículo 6, Jesus repreendeu o discípulo para não pedir fé. Leina. Onde? Lucas 17, 6. É bom que os irmãos estão anotando aqui. Eu estou usando bastante a Nataiane. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a este monte, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Não, leu 5, depois leu 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé.
E disse o Senhor: se tivesseis fé como grãos de mostardas, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, vai já cair. Os discípulos pediram fé. Jesus disse, não. Eu não vou dar fé para vocês, não. Porque se vocês tiverem, que eu sei que vocês têm, fé do tamanho de um grão de mostarda. Tamanho de um grão de mostarda. E eu vou provar para vocês aqui, irmãos, mostrar para vocês que a fé de vocês é muito mais do que um grão de mostarda. Porque menor do que um grão de mostarda é nada. Menor do que um grão de mostarda é nada.